nesse modo normal, ele traz o indicador MACD ou RSI. O que significa? Ele vai tentar buscar os dois indicadores. Quando achar, o primeiro que ele achar, tanto o indicador RSI ou o indicador MACD, ele faz a compra. Mesma coisa na venda. Se você não gosta do RSI, por exemplo, você pode usar apenas o MACD. Ou não gosta do MACD, você pode usar RSI. Isso varia muito por tipo de mercado. Então fica difícil dizer qual funciona melhor ou qual não funciona melhor. Eu trago por padrão para usar os dois, porque tem 2 vezes mais chances de achar um indicador para funcionar. Não quer dizer que o indicador que ele achar vai ser o melhor preço para compra ou o melhor preço para venda, mas pelo menos ele vai achar um indicador de entrada ou de saída da moeda. Tipo de preço, limite ao mercado. Se você usa como preço limite, que é o padrão e que geralmente o pessoal usa, ele é o preço, o melhor preço, é o que está sendo ofertado, que você está ofertando para comprar ou vender por aquele preço. Quando você usa por mercado, é o preço que a exchange está usando lá. Geralmente é mais caro para você comprar e mais barato para vender. Só que como é o preço de mercado, a operação é certeza que vai ser efetivada na hora. Com o limite não. Pode ser que ele crie a operação, mas o preço pode ter uma variação mínima no exato segundo que criou a operação e ele não efetivar na hora. Pode ser que no próximo ciclo efetive, mas não é. Pode ser que a operação fique travada lá na exchange. Preço máximo para a compra e preço mínimo para a venda. O que seria isso? Como eu estou usando o verde, digamos que eu quero comprar o verde, mas eu não quero comprar ele mais caro que 1000 satoshis. E eu não quero que venda mais barato que 1200 satoshis. Então o que acontece? O programa só vai trabalhar nessa condição. Quando você clicar no play, ele achou um indicador de compra. Você colocou lá 1000 moedas verdes. Ele vai comprar apenas se o preço estiver abaixo de 1000 satoshis. Se não tiver, ele vai pular. Ele vai ficar pesquisando no gráfico até o gráfico dar um próximo indicador de compra e que nesse próximo indicador esteja nesse preço. Se não tiver, ele não compra. Ou seja, se você colocar um valor que ele nunca vai atingir, ele nunca vai comprar. Mesma coisa que a venda. Se você não quer, você quer vender apenas se tiver acima de 1200 satoshis. Ele só vai vender quando o indicador de venda e o preço naquele momento estiver acima disso, senão ele não vende. Ele vai procurar o próximo indicador. Às vezes pode levar alguns minutos, às vezes meia hora, às vezes 1 hora, às vezes dias. Então você também tem que colocar um preço que seja compatível com o mercado. Comprar a 0,1% a menos que a última venda ou vender 0,1% a mais que a última compra. O que seria isso? Essa função só funciona se o antiprejuízo estiver ativo. O que seria isso? O antiprejuízo estando ativo, esse valor de máximo de compra e mínimo para a venda, ele fica dinâmico, fica automatizado. Quando você fazer a primeira operação, a partir do momento que faz essa primeira operação, ele salva aqui esse valor e vai mudando de acordo com a operação. Então o que acontece? Digamos que na primeira operação comprou a 1000 satoshis, por exemplo. Vou colocar aqui só para ficar mais fácil o entendimento. Então ele vai vender se tiver pelo menos 0,1% a mais que 1000 satoshis. Ou você coloca 1% ou 10%, tem que cuidar que se esse valor for muito alto, ele nunca vai efetivar a operação. Então ele detectou que a primeira operação que ele fez foi a 1000 satoshis, ele só vai vender se for acima de 1000 satoshis mais 0,1%. Mesma coisa a operação ao contrário. Digamos que ele vendeu a moeda a 1200 satoshis. Então ele só vai comprar se tiver abaixo disso, com uma diferença menos que 0,1. Essa diferença você coloca. Esse é o antiprejuízo, ou seja, ele não compra mais caro do que você vendeu e não vende mais barato do que você comprou, de acordo com a última operação. Por isso se chama antiprejuízo. E esses são os números de tentativas que ele vai fazer. Digamos que ele comprou 1000 satoshis, achou o indicador de venda, ele vai tentar vender. Só que ele vai tentar vender acima de 1000 satoshis mais 0,1%. Ele tentou uma vez, o preço não deu. Tentou a segunda, tentou a terceira, tentou a quarta.
porque está em 4 tentativas. Na quinta tentativa, como ele não conseguiu nenhuma das tentativas anteriores, ele vai vender o preço que for, não importa se está mais barato ou mais caro, porque senão a operação fica sempre travada. Por isso que tem essas tentativas. Digamos que você não quer ter esse prejuízo de jeito nenhum, você não quer vender de jeito nenhum abaixo do valor que você comprou, então você coloca 0. Colocando 0, ele vai ficar tentando eternamente, até achar o melhor momento. MACD, esse aqui só serve para se você usa o método MACD ou MACD junto com RSI. Maior sensibilidade. Quando eu vou mostrar depois no gráfico que seria esse cruzamento de linhas, mas se o cruzamento não for total, se é um cruzamento muito próximo um do outro, mesmo assim ele vai ativar o gatilho como cruzou a linha. Usar linha 0, também vou mostrar lá no gráfico como que faz esse cruzamento, porque às vezes ele pode fazer a venda abaixo da linha 0 e a compra acima da linha 0. Alcance aumentado, essa é uma opção que ele detecta um pouco, ele pega um pouco mais de ciclo para fazer o cruzamento das linhas. Eu não recomendo, na verdade, porque ele tem um certo atraso, então acho que não eu coloquei essa opção caso alguém queira usar, né? Mas não recomendo muito não. Banda superior do RSI e banda inferior, o padrão é 70 para banda superior e 30 para banda inferior. Quando eu mostrar o gráfico vocês vão entender o que é. E passagem de disparo. O que é a passagem de disparo? Vou tentar mostrar aqui na ajuda. Esse é o RSI. Essa seria a banda de 70%. Então o RSI foi maior que 70%. Então aqui passou um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos e o quarto ciclo. Então a passagem de disparo seria isso. Ele vai disparar quando passar a terceira vez no RSI. Se o RSI for muito curto, for só aqui e aqui já baixa, ele não vai disparar. Então tem que ter muito cuidado com essa passagem de disparo. Geralmente se você colocar um valor